Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Este é nosso 13º vídeo de uma série de 24 intitulado Por que Ele é o Messias?, onde sempre mostro uma profecia sobre a primeira vinda do Messias no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Se você, porventura, ainda não viu os vídeos anteriores a este, clique na playlist acima e aí você vai poder conferir todos os outros vídeos. E nesse vídeo, a profecia mostra que o Messias seria vendido pelo preço de um escravo. Olha só que coisa, hein? E se você tiver alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro, pode escrever, deixe aí nos comentários. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo também e pedindo outro estudo. Obviamente o faremos com maiores detalhes. Lembrando que se você também ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho de notificações e quando tiver vídeos novos, o YouTube vai te avisar com toda certeza e que assim possamos todos estar juntos perante o Eterno. A profecia que leremos hoje está escrita no Antigo Testamento, também chamado de Bíblia Hebraica. Está em Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13, e diz assim: Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Zacarias não era bem-vindo como profeta pelos líderes arrogantes e autoritários de seu tempo também. Deus pediu ao povo, através de Zacarias, que lhe colocassem o preço. E eles pesaram 30 moedas de prata. Por isso, Deus diz a Zacarias que esse era o valor o qual o valorizaram. O cumprimento desta profecia encontra-se em Mateus capítulo 26, verso 15, que diz assim, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Continue e acompanhe também Mateus 27, verso 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Assim como Zacarias, Jesus também não foi bem-vindo pelos líderes de sua época. Não foi bem visto. A esses líderes de Israel foi concedido o privilégio de receber a Jesus como um Salvador. O Messias estava diante deles. E sem dinheiro e sem preço. E durante muito tempo, a promessa da vinda do Messias tinha sido feita. E de geração em geração era passado. No entanto, quando o Messias veio, não o reconheceram. Não o aceitaram. E criaram em suas mentes outro tipo de Messias, infelizmente, outro Salvador. Todos conhecemos a história de Judas, o quanto ele fechava os seus olhos para a fraqueza do seu próprio caráter. Ele tinha uma inclinação exacerbada de amor ao dinheiro. E como diz, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Até que, infelizmente, esse amor o dominou. E agora, então, ele podia vender o seu senhor por 30 moedas de prata. O preço de um escravo. E com um beijo, ele traiu o seu Salvador, o nosso Salvador, no Getsemane.
Porém, depois, quando o julgamento terminou, Judas não pôde suportar mais a tortura de uma consciência culpada. Agora ele ia avançando até o trono do julgamento, atirou aos pés do sumo sacerdote as 30 moedas de prata, o preço da traição. E sabemos o final da história, que Judas, não aguentando seu remorso, ele se retirou e se enforcou. Passou tanto tempo com Jesus, passou tanto tempo podendo observar as palavras do Mestre, podendo ver os milagres que Jesus fazia, tantas maravilhas. Ele pôde ouvir, pôde viver, ele pôde ver. Ele teve tempo para mudar o seu caráter, tempo para permitir que Jesus mesmo o mudasse. Ele teve exatamente o mesmo tempo que todos os outros. Jesus sabia quem ele era. E Jesus lhe deu a mesma oportunidade que aos outros para moldar o seu caráter. Mas Judas não permitiu se mudar. Judas cultivou em si cada vez mais a avareza, ao invés de lutar contra. Judas permitiu que a sua inclinação natural para o pecado falasse mais alto. Depois de haver traído seu Senhor, Judas ainda exclamou: pequei, traindo o sangue inocente. Essa confissão, ela foi arrancada de sua alma culpada, por medo de uma horrível consequência de condenação, e também pelo juízo que ele iria sofrer. Ele sabia das consequências que o aguardavam e ficou apavorado por isso. Mas não houve em nenhum momento em sua alma uma profunda e dolorosa tristeza por ter traído o Filho de Deus, por ter negado o Santo de Israel. Se ele tivesse sentido arrependimento, ele enxergaria o perdão e sentiria tristeza de verdade por conta dos seus pecados. Ele poderia enxergar a graça que por tanto tempo viveu junto com ele, que ele enxergou, que ele viu Jesus dando para as pessoas, mostrando graça, mesmo diante dos seus pecados. Ele sentiria como Davi, que quando pecou não suplicava unicamente por perdão, mas também por um coração puro. Davi desejava ser reintegrado na harmonia e na comunhão com Deus. Infelizmente, ele não conseguiu enxergar isso. É muito fácil para nós apontar Judas como traidor, como aquele que vendeu Jesus. Mas a pergunta que eu acredito que precisamos fazer todos os dias é a seguinte: e eu? Será que eu também não estou traindo aquele que afirmo ser o meu mestre? Será que eu não estou traindo aquele que chamo de meu Salvador e digo que é o Senhor da minha vida? Será que diariamente não estou permitindo que a minha natureza pecaminosa tome mais espaço na minha vida? Será que eu não estou permitindo que o meu eu cresça e ele diminua, quando, obviamente, deveria ser o contrário? Talvez esteja permitindo que a minha avareza fale mais alto em alguns momentos. É fácil apontar o pecado dos outros quando muitas vezes nós tentamos encobrir os nossos pecados. Acompanhe comigo o que diz Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
quando confessamos os nossos pecados, alcançaremos misericórdia de Deus e ela está estendida a todos. Mas não há como esconder daquele que lê os pensamentos, aquele que lê com toda clareza o cerne de nossa alma. Então, ele, sabendo de nossa natureza pecaminosa e que o preço do pecado é a morte, por isso ele pagou o preço que você e eu merecíamos. É por isso que o inimigo das almas não quer que você e eu venhamos a conhecer a graça maravilhosa de Cristo. A graça que cobre todo e qualquer pecado, todo e qualquer ser humano. Se irmos realmente com inteireza de coração, crendo que Ele nos perdoa, por mais longe que talvez você tenha ido, ou por mais que você ache que não tem perdão para você, Jesus diz, tem sim. Jesus te ama e Ele quer que você e Ele tenham um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele nos oferece vida e vida em abundância. E quando você experimenta dessa graça maravilhosa, você se perdoa. Você sente uma paz que ninguém pode te oferecer. Lembre-se, Jesus morreu por você e Ele te ama. Jesus morreu por mim e me ama. Acredite nisso. Até o nosso próximo estudo. E como o André, também possamos nós dizer, encontramos o Messias.